Daniel, me esclarece uma fita aqui, cara. É verdade que o James Cameron, diretor de Exterminador do Futuro, Titanic e Avatar, copiou o Harlan Ellison na cara dura? Olha, essa é uma excelente pergunta que a gente vai tentar responder aí nos próximos minutos desse vídeo aqui. Bom, vamos lá. Para começar esse papo, eu acho que é necessário a gente exibir aqui na tela um frame do finalzinho do primeiro Exterminador do Futuro, aonde tem uma certa menção aí que eu acredito que quem não conhece essa história, para quem não conhece essa história, isso passou batido, não sabe por que tá lá, nem nada. Mas e isso é um negócio que não estava nas cópias do cinema, foi colocado somente no home video, né? E a gente está falando ali de um certo reconhecimento aos trabalhos, no plural, de Harlan Ellison, né? E por que isso? Mas antes de responder isso, a gente pede aquele like esperto no vídeo, por favor. A gente faz esse suspensezinho agora para deixar vocês aí apreensivos, mas antes de tudo, dá o like aí, também se inscreve no canal caso ainda não tenha feito, por favor, e não esquece de ativar o sininho. Bom, feita essa introdução, vamos lá. O cerne dessa discórdia aí, primeiro é porque o Harlan Ellison é um cara que, ao longo dos anos, ele adquiriu uma fama de briguento, né? É um cara que sempre correu atrás do seu direito e tal, como escritor, como, sabe, proprietário intelectual de várias coisas. E uma das coisas que o incomodou em O Exterminador do Futuro, que a gente não precisa dar sinopse aqui, nem nada, todo mundo sabe do que se trata, foi o fato de que haviam certas características bastante similares do trabalho do Harlan Ellison em uma série que nós já comentamos aqui em mais de uma ocasião, inclusive a última foi envolvendo o Alan Moore, que é a Quinta Dimensão, The Outer Limits, cuja segunda temporada tem 2 episódios escritos pelo Harlan Ellison, né? Que para quem não lembra também é o cara responsável pelo roteiro original do episódio considerado o melhor dentro de todo o cânone de Star Trek, né, que é o Cidade à Beira da Eternidade. Em 64, ele escreveu, ou melhor, ele não escreveu, foi ao ar Soldier, escrito por ele, que era um episódio que envolvia a viagem no tempo, envolvia um futuro pós-apocalíptico, soldados que Que voltam eram ao passado, né? exato, que são presos e têm que explicar que vieram do futuro, que o Ô, Daniel, futuro é peraí, você sombrio. falou que não ia falar a sinopse do Exterminador do Futuro, mas você É, tá. tá rolando. Tem coisas muito similares de fato. Embora não tenha rebelião de máquinas nem nada, mas assim, o cerne dessa história, de uma história que envolve viagem no tempo, envolve futuro pós-apocalíptico e tal, acabou que o produto do James Cameron parece muito com esse episódio aqui. Não fica só nisso, tá? A gente já vai falar de uma outra história também, mas é justamente essa. Se perguntassem pro Harlan Ellison, no caso, como perguntaram em determinado momento, qual foi o cerne dessa discórdia, ele ia apontar somente esse episódio. Mas para nós aqui, como fãs chatos, né, que ficam prestando atenção, pensando detalhe aqui e ali, a coisa ainda vai um pouquinho além, tá? E enfim, bom, Harlan Ellison vai lá, briga, fala assim, ó, você, sei lá o que ele falou, mas não deve ter sido muito agradável, né, pro James Cameron. Reclama dessa similaridade, ok. É feito um acordo dentro desse imbróglio, desse litígio. Ninguém falou em dinheiro, porque provavelmente isso era uma cláusula, né, do processo, né, não pode revelar valores, mas claro que ele recebeu alguma grana, e nas cópias em home video de Exterminador do Futuro, tá lá o nome do sujeito. Não injustificadamente, eu acho que realmente deveria haver uma retribuição para o cara, porque pensando bem, assistindo as coisas, é difícil você negar que houve uma inspiração direta. Porém, ainda que o Harlan Ellison não coloque esse mesmo trabalho que eu vou citar agora nesse balaio, é impossível também negar a similaridade. No mesmo ano, Quinta Dimensão teve o Demônio da Mão de Vidro, que os leitores aí mais velhos do tempo da Abril/Globo lembram deste gibi aqui, Demônio da Mão de Vidro, que é uma adaptação do episódio da Quinta Dimensão, que inclusive tem o nome do Harlan Ellison aqui, né?
E assim, isso aqui, para quem não sabe, lida com viagem no tempo, lida, já tem um caráter mais diverso, eu diria, porque lida com alienígena e tal, mas tem Android, tem computador super inteligente, tem um monte de coisas aí que colocam essa história também, acho que dentro da nossa discussão. Agora, quando nós fizemos lá atrás um podcast dedicado à franquia Exterminador do Futuro, que naquele momento tinha acabado de estrear o Gênesis, que a gente adoraria esquecer, né? Mas, enfim, fazer o quê? Naquela ocasião, quando a gente publicou o podcast, desculpa, eu não vou lembrar o nome do rapaz que fez essa observação, mas está lá no site, quem quiser dar uma olhada. Essa pessoa escreveu para nós apontando que na primeira temporada, ou seja, no ano anterior de Quinta Dimensão, teve um episódio também que é impossível a gente não relacionar. E só que esse escrito pelo Leslie Stevens, por acaso o criador da série Quinta Dimensão, e esse episódio que se chamava O Homem que Nunca Nasceu, ele lidava com uma viagem no tempo para assassinar uma mulher que daria à luz ao cientista que criaria um agente biológico que causaria mutações horríveis na Terra lá na frente. Então viajou-se no futuro lá um mutante do século XXI, no caso, para um plano de assassinar essa pessoa para que o cara que estragou a Terra nunca nascesse. Enfim, difícil a gente não falar que Titio Cameron bebeu muito dessa série, né? Não tirando o mérito do cara, porque, cara, falando por mim, eu adoro James Cameron, tá? Mas essa é uma coisa que a gente sempre gosta de discutir, né? Quais são os limites, quais são as fronteiras da liberdade que você tem quando você se inspira na obra de outras pessoas, né? É muito complicado a gente analisar essas coisas, porque assim, quando você pega esse episódio do Homem que Nunca Nasceu do Quinta Dimensão, com certeza foi um episódio que o James Cameron assistiu, e quando ele estava escrevendo o roteiro do Exterminador do Futuro, ele, ai, como é que eu vou fazer isso? Ah, tive uma ideia. Pô, ele pode ter pego essa ideia do fundo da cachola dele sem associar ao episódio, né? Claro. Então, Uhum. pô, quantas vezes, sei lá, eu bolando aqui alguma loucura assim da minha cabeça, tal, eu penso, ah, legal, essa ideia é boa, e quando eu vou ver, foi alguma coisa que eu assisti, alguma coisa que eu li, enfim. E na ficção científica ocorre muito dessas similaridades, por assim dizer, porque se parar para pensar, a ficção científica, você tem temas que são corriqueiros. Inteligência artificial, viagem no tempo, vários autores falam disso, tal, claro, cada um com uma abordagem, mas os temas, eles são comuns a vários leitores e, claro, tem alguns temas que a galera vai pirar em cima e vai criar um montão de coisa. Tem muitos contos, muitos episódios de série como esses, então a coisa mais fácil que tem é um fã, como James Cameron é um cineasta cinéfilo, um cineasta fã de literatura também, então com certeza ele leu e assistiu muita coisa, e é impossível desassociar isso completamente das suas ideias originais, porque elas vão ter inspiração, conscientes ou não. Então, assim, eu passo um pano no Homem que Nunca Nasceu, eu até passo um pano no Demônio da Mão de Vidro. Dá para passar, dá para você, Uhum. no júri, no tribunal, você até consegue um habeas corpus pro cara. Agora, o Soldier, aí é uma questão complicada. Porque o Soldier, ele tem similaridades, assim, ipsis literis com o Exterminador do Futuro, tanto em cadência de história, assim, parece que a escaleta de eventos, ela é um copy-paste total. Esteticamente, é muito parecido também. Né? Tem enquadramentos que são parecidos. Antes de eu e o Daniel gravarmos, eu coloquei o episódio do Soldier e eu fui vendo uns trechinhos para refrescar a memória. E, assim, esteticamente tem coisas iguais, tem momentos ali que são iguais. Então, o momento em que o Soldado do Futuro ele é capturado, assim como o Kyle Reese, ele é capturado. Logo depois tem a entrevista com o psiquiatra, que vai atestar se ele é louco ou não. Até o Kyle Reese, para ele se disfarçar, ele coloca um sobretudo assim, anda no meio da rua. O Soldier faz a mesma coisa. Então, assim, se o cara fosse só um soldado do futuro vindo para o passado, que seria a época de gravação da série,
isso até dá para passar um pano. Por quê? Porque você tem muitos filmes que lidam com viagem no tempo que eles usam esse artifício. O filme ou o episódio, enfim, ele acontece em uma parte no futuro ou no passado, tem a viagem no tempo e o restante do filme ocorre no tempo contemporâneo à sua produção, que isso, assim, é muito mais barato do que você filmar um filme inteiro em outra época, tudo mais, né? Você tem isso até no Príncipe Guerreiro 2. Sim. Ele veio de um mundo mágico atrás de seu pior inimigo e transformou Los Angeles numa praça de guerra. Veja a morte com seus próprios olhos. O Harlan Ellison, diferente, por exemplo, de um Arthur C. Clarke, ele tem uma estrutura narrativa muito dinâmica, que funciona muito bem na tela, né? Então, é por isso que ele tem várias produções no audiovisual e, claro, né, se o Cameron pegou, porque o Cameron ele é um mestre da dinâmica audiovisual, né? O cara ele manda muito bem, ele sabe construir a dinâmica de uma cena extremamente bem, pensando em tudo, né? Desde a set piece, ele pensa na montagem na hora de gravar, e isso é importantíssimo. E o Ellison, os roteiros do Ellison, eles são super filmáveis, né? Então, se não fosse tão latente, o Cameron podia arrastar esse processo com o Ellison ao longo do tempo e pronto, sabe? O Ellison não teria bala na agulha para ficar aguentando se provar tanto tempo assim. Mas como era tão latente, realmente não dava para defender o Cameron nessa, né? De fato. Não, você tem absolutamente toda a razão. É que, assim, uma coisa, e eu não tô, assim, advogando a favor de que houve um roubo flagrante também no Demônio da Mão de Vidro e o Homem que Nunca Nasceu. Eu só tô querendo dizer que, assim, quando você pensa em um episódio, que é o Soldier, não tem como você não pensar nos outros. Até porque o Demônio da Mão de Vidro, ele é do mesmo cara. Né? E ele é um negócio assim que perdurou tanto na cultura pop que ele virou uma HQ que, assim, aqui no Brasil as pessoas lembram dela, né? Quem viveu essa época de publicação também. E assim, é um episódio tão icônico que a sua HQ ela é quase ipsis literis o episódio, né? Então tem isso também. E o fato de alguém ter lembrado, né, disso, assim, do nada, porque, obviamente, um fã de Quinta Dimensão que pega aí, vê que a gente tá falando do Exterminador do Futuro, vê que a gente tá falando dessa similaridade do Harlan Ellison, isso lá em 2015, eu acho, né, 2016, não lembro quando estreou aquele filme maldito lá do Gênesis, mas aí o cara pega, porra, lembrei desse episódio também, tem até essa similaridade. Eu falei, porra, cara, se bem que, né, realmente é um negócio que fica-se na dúvida. Você tem 50-50. É engraçado hoje, a gente com tanto acesso a tantas coisas, a gente poder colocar, de fato, as coisas ali uma do lado da outra e perceber isso, né? Quando às vezes a gente não sabe, se ouve nosso comentário, essa outra pessoa traz o comentário para nós, né? E enfim, concordo com essa questão do Soldier, porque precisava-se mesmo fazer justiça nisso. Mas não é, assim, chega a ser algo que é incômodo mesmo, né? Não é, por exemplo, Drive com Shane, né? Que é um filme que, tipo, tem a mesma estrutura dramática? Tem. Mas ele é um filme completamente diferente, se você parar para pesar essas coisas, né? Não é o caso aqui, né? Exatamente. Mas é isso, e assim, de forma alguma, bom, eu acredito que não, senão o Daniel já teria falado. A gente não quer fazer aqui a cruz de James Cameron, tal, não é Nem dá. isso. Mas qual que é a questão? Que assim, você pensa, né? O Exterminador do Futuro, ele, pelo menos os dois primeiros filmes, eles são super bem resolvidos, né? O primeiro filme, ele é todo fechadinho até, não precisaria nem ter a continuação, ainda bem que teve, porque é um filme muito bom, a gente adora, mas o primeiro filme em si ele é muito bem fechadinho, então assim, eu pensando do lado de James Cameron, né? Tipo, caramba, a ideia é tão legal, esse episódio, o Soldier, ele é muito legal, com os recursos que eu tenho hoje, dá para fazer um filmaço. Cara, vale a pena eu jogar essa obra no mundo e pagar um possível processo, porque vale a pena. E assim, para quem é fã de ficção científica, fã dessas histórias, não vai. Assim, isso daí vai até empolgar a pessoa a caçar esses episódios do Outer Limits, né? Então acaba que um ajuda o outro. É claro,
Eu, se fosse o Harlan Ellison lá sentado no cinema, olhando aquilo e falando, peraí, esse cara tá de sacanagem. Tipo, o Harlan Ellison, ele foi o cara que ficou menos feliz dessa história toda. Mas nós ficamos, né? Porque nós temos um filme excelente, nós temos aí episódios excelentes, HQ adaptada excelente, então pra gente é até bom, né? É tipo o Chuck Wepner indo no cinema assistir rock, né? Exatamente, exatamente. Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui e a gente repete os pedidos do começo, que é o like, por favor, ajuda aí a gente com um joinha nesse vídeo para que nosso conteúdo chegue a mais pessoas e também não esqueça de clicar aí no ícone da formiga para se inscrever no canal, não esqueça de ativar o sininho também para não perder nenhum vídeo aqui do canal e por favor, não deixe de dar uma olhada na nossa campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia-se, apoia.se/Formiga Elétrica. Tá aí na descrição do vídeo o link, olha lá no nosso programa de recompensas para apoiadores, vê se você quer ajudar ainda mais o Formiga Elétrica, mas se você der o joinha, passar esse vídeo para frente, comentar, ativa o sininho, sabe? Fica de olho aí no nosso conteúdo, você já ajuda bastante, beleza? Então é isso, a gente volta na semana que vem, valeu!